Estas apresentações tratam de conceitos básicos de engenharia naval. É muito importante o engenheiro naval ter experiência da sua profissão, tendo executado as atividades a que se propõe diversas vezes. Só ler um relatório, um paper ou ver alguém fazer não significa ter experiência ou conhecer bem um determinado assunto. Cada projeto, cada embarcação tem seus próprios segredos para serem desvendados. Esta apresentação é sobre o cálculo de arqueação e borda livre de uma barcaça fluvial. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa embarcação exemplo sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não critique, não copie, desenvolva seu próprio projeto. Vamos calcular a arqueação e borda livre de uma barcaça tipo box fluvial para carga geral. A embarcação exemplo possui as seguintes dimensões: comprimento total máximo 62 metros. Comprimento de regras L é de espelho a espelho 62 metros. Boca máxima moldada 12 metros. Pontal moldado a meio de L da linha de base até linha moldada do convés. O convés resistente ao lado é de 4,40 metros. Calado de verão máximo de projeto medido a meio de L da linha de base até o calado máximo do projeto, que será calculado nos próximos slides. A braçola possui uma altura de 2,10 metros, o duplo fundo de 0,40 metros, o comprimento do porão 60 metros, a largura do porão 10 metros. A altura da linha de base até o topo da braçola é de 6,50 metros e da linha de base até o topo das tampas da escotilha 7,10 metros. Vai navegar na área 1, que são águas abrigadas, onde não sejam verificadas ondas com muita altura significativa, e será do tipo B, que são cascos metálicos ou de material sintético, com abertura das escotilhas watertight e no casco abaixo do convés de borda livre watertight. Vamos calcular a borda livre conforme norma 02, considerando as tampas do porão watertight. A partir do comprimento de borda livre, que é 96% do comprimento de espelho a espelho, chegamos ao valor de R, que é aproximadamente 0,205. A altura equivalente de braçola deve ser o menor valor entre as duas formulações. 550 vezes R vezes DF, onde o DF é o pontal da barcaça mais a espessura do convés, e HS é igual a 500 vezes a somatória dos comprimentos efetivos de braçola dividido pelo comprimento de borda livre vezes HE ao quadrado sobre HN, onde o HE é a altura da braçola, que é o mínimo entre o HN, que é a altura padrão da braçola, que é 1,80, e a altura real da braçola. Calculando as duas formulações, chegamos a um valor de HS, que é a altura equivalente da braçola,
de 497,11 milímetros. A borda livre mínima é dado pela expressão acima. O R, fator de flutuabilidade já calculado anteriormente, pontal de borda livre, altura equivalente da braçola, já calculado também, tosamento médio é 0, o barco não tem tosamento, e o coeficiente obtido na tabela 6.3 para área de navegação 1, tipo de embarcação B, o coeficiente K é 0. O valor da dedução que entra na fórmula é o menor valor dado pelas duas expressões abaixo. Calculando essas expressões, chegamos ao valor de dedução igual a 497,11 e chegamos a um valor de borda livre igual a 337,54 milímetros, cujo calado máximo equivalente a 4,07 metros. Cálculo da arqueação pela Norman 02. Recordando, a arqueação bruta é um parâmetro adimensional relacionado ao volume de todos os espaços fechados da embarcação. A arqueação líquida é um parâmetro adimensional também relacionado ao volume de todos os espaços fechados destinados ao transporte de carga e ou passageiro. Como eu determino esses volumes? São volumes delimitados pela parte interna dos chapeamentos, sem considerar forrações ou acabamentos. Os volumes dos porões com tampas ou sem tampas devem ser considerados como espaços fechados. Volume das tampas dos porões devem ser considerados como espaços fechados. Os volumes devem ser aproximados ao centímetro mais próximo. Cálculo de arqueação bruta e arqueação líquida. Os valores DAB e AL devem ser arredondados para baixo para um número inteiro. A barcaça exemplo é uma barcaça tipo box fluvial de carga geral, 62 metros por 12 metros. Temos o casco, que fica abaixo do convés principal, convés de borda livre, e temos a braçola, que fica acima do convés principal, que abriga o porão. Pode ser com tampa ou sem tampa. O volume deverá ser considerado na arqueação. Esses volumes que aparecem em amarelo devem ser considerados para o cálculo de AB. Cálculo da arqueação, conforme Norman 02. Arqueação bruta é gross tonnage, igual a K1 vezes V, onde V é o volume total da embarcação. E o K1 é dado por essa expressão que depende do volume V. Arqueação líquida é dado por essa expressão, net tonnage. O VC é o volume total de todos os espaços para carga. O K2 depende do VC e o K3 depende da arqueação bruta calculada acima. Esse termo, que é 4D minúsculo sobre 3D maiúsculo ao quadrado, onde o D maiúsculo é o pontal moldado a meanal, o D minúsculo é o calado moldado máximo a meanal, se for maior que 1, eu tenho que tomar esse termo sendo igual a 1. E o termo K2VC vezes o 4D sobre 3D grande ao quadrado, se for menor que 0,25 ou 25% da arqueação bruta, eu faço ele ser 25% da arqueação bruta. N1 é o número de passageiros em camarotes com menos de 8 pessoas, N2 número dos demais passageiros,
N1 mais N2 é a soma de todos os passageiros. Se N1 mais N2 for menor que 13, eu faço N1 mais N2 igual a 0. Se a arqueação líquida for menor que 30% da arqueação bruta, eu tomo que a arqueação líquida é igual a 30% da arqueação bruta. Vamos calcular a arqueação da embarcação exemplo. A arqueação bruta é igual a K1V. O V, que é o volume total, vamos tomar o volume abaixo do convés principal das linhas moldadas, somar ao volume do convés principal até o topo da braçola e vou somar também o volume que fica entre o topo da braçola e as escotilhas. Eu chego a um número de 4.713,60 metros cúbicos. Eu estou na casa do centésimo, 60. Consideramos o volume abaixo do convés superior, como a gente já viu na definição anteriormente. Com tampa ou sem tampa, o topo das tampas é o convés exposto ao tempo e chamado de convés superior. Calculando o K1, chegamos ao valor ao lado, e com o valor de K1 e V, nós chegamos a uma arqueação bruta de 1.289, que é um valor adimensional, isto é, não tem unidade. Vamos calcular agora a arqueação líquida. É dado por a expressão abaixo. O volume de carga é achuiado na figura ao lado e deu 3.840 metros cúbicos. Veja, eu não preciso de nenhum software, nenhum programa, isso é pura matemática, geometria. O K2 é função do volume de carga. Calculamos o K2, calculamos o K3, que depende da arqueação bruta calculada anteriormente, calculo o termo 4D sobre 3 vezes D grande, onde o D grande é o pontal e o D pequeno é o calado máximo da embarcação no disco de borda livre. Esse valor deu 1,52. É menor que 1? Não. É maior que 1? Sim. Então eu tenho que fazer esse termo igual a 1. Vamos calcular o termo K2VC vezes 4 vezes o calado dividido por 3 vezes o pontal entre parênteses ao quadrado. Deu 1043,328. Vamos comparar esse valor com 25% da arqueação bruta. É menor? Se for menor, eu vou tomar o valor de 25% da arqueação bruta. Mas não é. É maior que 25% da arqueação bruta? Sim, é. Então eu vou tomar o termo igual a K2VC vezes 4D calado dividido por 3 vezes o pontal ao quadrado, que é igual a 1043,328. Agora vamos tomar a expressão inteira da arqueação líquida e vamos calcular. Chegamos a um valor de 1043,328. A arqueação líquida calculada acima é menor que 30% da arqueação bruta? A arqueação bruta, 30% é 386,7. Se for sim, nós vamos tomar igual a 30% da arqueação bruta. Mas não. Então, a arqueação líquida é maior do que 30% da arqueação bruta? Aí nós temos duas opções. A arqueação líquida é maior que 30% da arqueação bruta, mas ela é maior do que a arqueação bruta? Se for sim, eu vou tomar a arqueação líquida igual à arqueação bruta. A arqueação líquida não pode ser maior que a arqueação bruta.
Não. Ela é maior que 30% da arqueação bruta, mas é menor que a arqueação bruta. Então, a arqueação líquida é o valor que foi calculado acima. Nós vamos tomar que a net tonnage é 1043 ou 1043 é a arqueação líquida, que é um valor adimensional, número inteiro. Floatless ball e floatless stern. Como fica a arqueação e a borda livre se a proa e a popa forem apêndices? Simplesmente apêndices independentes e sem empuxo, somente para dar forma ao casco, para melhorar o sistema propulsivo? Fixadas à barcaça tipo box através de algum sistema mecânico de engate? Deixamos aqui uma bibliografia para quem se interessar em aprofundar nesse assunto. Esta apresentação não tem nenhum objetivo acadêmico. Trata-se apenas de conhecimentos básicos e mostrar toda a beleza da ciência que está por trás da engenharia naval, dedicada a todos os aficionados por construção naval. Estamos terminando mais esta apresentação. Se gostaram, indique aos seus amigos e inscrevam-se no canal da Engenharia Naval. Muito obrigado.